Fala, meu irmão, tudo na Santa Paz? Vamos trocar uma ideia aí a respeito do dia de hoje, a Páscoa, que é uma das datas mais importantes do cristianismo, onde nós sabemos aí a narrativa, onde Cristo, através da pessoa de Jesus, veio à Terra viver todos os desafios, provar que o homem sim tem como viver fora desse sistema e mesmo assim sendo fiel ao Deus Criador do céu e da terra. E quando chegou agora nesses 3 últimos dias, considerado sexta, sábado e domingo, os 3 dias cruciais, temos que nos lembrarmos que véspera disso, Jesus, em sua oração, ele clamou ao Pai para que afastasse dele aquele cálice, afastasse dele as dores, afastasse dele as angústias, provando ali que ele era humano, estava entendendo tudo o que estava acontecendo e ainda mais além, porque ele precisava ali agora daquele carimbo do sim. Você veio para morrer para aqueles que não mereciam a sua morte. Você veio para morrer, para ressurreição, para trazer vida àqueles que necessitam. Então ele cria de uma forma absoluta nesse entendimento, mas foi necessário ele proclamar, ele falar, para que nós pudéssemos entender hoje a dimensão desse comprometimento do Pai em relação a nós e aos nossos pecados, às nossas culpas. Muitas pessoas imaginam que Jesus foi morto, que alguém assassinou Jesus. Tem pessoas que têm isso em mente. Vamos aqui fazer uma narrativa bem rápida. Sabemos nós que o pecado, ele entrou através do pecado, ou desculpa, a morte, ela entrou na nossa vida através do pecado. E a morte, ela se fez presente ao longo de todos os anos, de todos os dias, de todos os segundos da vida do ser humano. Ponto. Isso é assunto já bem entendido. A morte. Então, o que gera a morte é o pecado. Ponto. Quando nós agora entramos na esfera dos 3 dias cruciais da ida de Cristo, Jesus Cristo à cruz, esses 3 dias onde foi momentos assim de muita dor, de muita humilhação, de muita tristeza, mas tudo foi necessário, pois Deus, o Deus soberano, ele estava no controle de todas aquelas situações. Mesmo que você queira ou não, pois a justiça que hoje nós fazemos, uma justiça humana, que é totalmente longe da justiça divina, a nossa justiça, ela está nessa esfera da terra, ao ponto de nós começarmos a julgar, a termos as considerações que isso não poderia ter sido feito, isso já poderia ter sido melhorado, mas isso tudo é dentro de uma perspectiva pequenez da nossa humanidade, do nosso eu, das nossas limitações como justiceiros que somos. E somos levados a trazer essa justiça como se as coisas traduzissem dentro dessa perspectiva pequenez humana, racional, que nós hoje temos a limitação da nossa mentalidade. E o nosso Deus é criador de planetas, universos, galáxias, bilhões e trilhões de mundos, de coisas assim gigantescas, que está muito longe da nossa compreensão humana. Então, só para que você possa assim quebrar esses paradigmas, desengessar a nossa mentalidade para que a gente possa compreender o mínimo absoluto de tudo isso que aconteceu e que hoje o significado
Páscoa. Então, se o pecado gerou a morte, Jesus, até o último dos últimos segundos que estava ali naquela cruz, supostamente sendo julgado pela essa humanidade desumana, dentro de uma esfera política, religiosa, preconceituosa, humanista e tantas outras filosofias, que foi depositado na mente desses homens corruptos, que não são aqueles, mas são os homens contemporâneos, como eu, você, colocou aquele homem que nós hoje podemos fazer um julgamento mais fidedigno, que ele não tinha nada a ser justificado, nenhum erro, nenhuma mancha na sua vida. Mas mesmo assim, ele foi levado àquela cruz, e naquela cruz foi feito algo assim que nós temos que ter uma consideração, pois faz toda a diferença, um marco, o divisor de água. Pois quando ele estava sendo chicoteado, humilhado, desnudado, machucado, sanguentado, xingado, e tudo que você pode entender de sofrimento estava sendo passado ali, se ele não tivesse assumido o meu e o seu pecado, homem nenhum, nem daquela geração e nem das gerações posteriores, nem eu e nem você, era capaz de matar ou assassinar Deus na pessoa de Jesus. Era impossível. Nós poderíamos colocar ele num triturador, nós poderíamos colocar balas explosivas dentro dele, nós poderíamos picar ele centímetro por centímetro. Mesmo assim, a promessa para cumprir a sua própria palavra, pois o pecado gera morte e ele não possuía pecado. Por esse motivo, simples dessa forma, ele fez a oração: Pai, está tudo consumado e eu entrego o meu espírito. Então ele abriu mão da sua glória e entregou a sua vida. Ele entregou. Jesus não foi assassinado, ele não foi morto, ele foi simplesmente entregue. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais valioso, que era a sua glória, a sua dignidade, a sua fidelidade, a sua pureza, a sua dignidade, a sua verdade absoluta. Isso ele entregou e voltou ao Pai. E no terceiro dia ele ressuscitou. Para finalizar, Cristo hoje vive, e devido esse comportamento, esse ato da sua entrega, da sua abertura, todos os pecados inundou a sua vida, onde ele se faleceu. Então, quem matou Jesus, quem foi o verdadeiro assassino, não foi A, B ou C, mas foi todos nós, pela corrupção dos nossos pecados e as nossas vaidades, nossas mentiras, que trouxe a morte de Jesus. Mas a sua glória foi tão absoluta que ele ressuscitou no terceiro dia, no domingo de Páscoa, onde que nós celebramos a ressurreição do Cristo encarnado, onde ele teve a oportunidade de passar dias e mais dias na presença dos seus, em carne e osso, e já glorificado, formando então Jesus, ou Cristo, o homem ressuscitado. E é esse Senhor que nós hoje temos o privilégio de crer, acreditar e dar a Ele as nossas vidas, e entregar aquilo que já o pertence. Esse é o Deus que nós servimos, o Senhor dos senhores, Deus, a esperança da glória, e a gratidão absoluta que impregna o nosso coração como cristão, é isso que nós depositamos no coração do trono
de Deus. Tenha você o Espírito da glória de Deus, espírito de gratidão. Deus abençoe sua vida ricamente.